Olá, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, quinta-feira, 30 de junho de 2022, último dia do nosso estudo de Provérbios, né? Hoje, dia 30 do mês, Provérbios 30, mas o livro de Provérbios até o capítulo 31. Então, nós vamos fazer hoje 2 capítulos, mas eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Um vídeo com o capítulo 30 e outro vídeo com o capítulo 31. Porque se alguém começar a fazer amanhã Provérbios, né? Quando o mês tem 31, o capítulo 31 a gente medita no dia 31. Quando tem somente até 30, como é o caso de junho, a gente medita 2 capítulos. Então nós vamos ver agora o capítulo 30, logo em seguida. Depois vou estar encerrando esse vídeo e vou estar gravando o capítulo 31, certo? Capítulo 30, que tem como tema mistério e escândalo. Você que está com a sua Bíblia, vamos acompanhar comigo aí. O versículo 1, palavras de Agur, filho de Jatse, de Massa, né? Aqui vai falar um pouquinho, né, da breve coleção atribuída ao estrangeiro Agur, um homem simples que se admira com o mistério do universo, principalmente com a injustiça social que massacra os pobres, né? Então vamos ver um pouquinho. Oráculo do homem. Ó Deus, estou cansado, ó Deus, e desfaleço, porque sou o mais ignorante dos homens, e não tenho inteligência humana. Não aprendi a sabedoria e não cheguei a compreender o santo. Quem subiu até o céu e daí desceu? Quem recolheu o vento na mão? Quem recolheu o mar na túnica? Quem fixou os confins do mundo? Qual é o seu nome e sobrenome? Você sabe? Cada palavra de Deus é comprovada, e ele é um escudo para quem nele se abriga. Não acrescente nada às palavras dele, porque ele o questionaria, e a sua frente seria descoberta. Eu te peço 2 coisas, ó Deus. Não me negues isto antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des riqueza e nem pobreza. Concede-me apenas o meu pedaço de pão, para que, saciado, eu não te renegue dizendo, quem é Javé? Ou então, reduzido à miséria, chegue a roubar e profanar o nome do meu Deus. Então, né, esse estrangeiro Agur, ele clamando e reconhecendo a sua humildade, reconhecendo a sua simplicidade de não ter conseguido adquirir a sabedoria, né? E ele pedindo, e ele falando que toda a palavra de Deus é comprovada, ninguém pode mudar a palavra de Deus, né? Ninguém pode mudar, questionar aquilo que Deus deixou, né? E ele pede para Deus, apesar de não ter essa sabedoria, apesar de se achar que pequeno, né? Ele pede para Deus que afaste dele toda a falsidade e a mentira. E ele também faz uma oração simples, mas uma oração muito poderosa, que ele fala, não me des riqueza e nem pobreza, né? Concede-me apenas um pedaço de pão, concede apenas o necessário, para que assim eu não te renegue, né? Para assim eu não renegue Deus. Ou tenha que roubar de alguém, né? E profanar o nome de Deus e profanar os seus mandamentos. Uma oração que a gente devia falar para Deus também, né? Não des riqueza nem pobreza, e sim o necessário. É aquilo que Jesus fala no Evangelho, buscai a Deus sobre todas as coisas e tudo vos será dado por acréscimo. Continuando no versículo 10, não calune o escravo diante do seu patrão, pois o escravo amaldiçoaria você, e você é que seria castigado. Esse versículo ensina aqui, né, que nós não devemos corrigir ninguém na frente dos outros, né? O patrão corrigiu o funcionário na frente dos outros funcionários,
o pai, a mãe corrigindo, o filho na frente às vezes de outras pessoas, enfim, corrigir um irmão, corrigir um amigo. Faça isso no canto separado, né? E corrija aquela pessoa, exorta aquela pessoa, né? É o que Deus nos aconselha aqui. Versículo 11: existe gente que amaldiçoa o próprio pai e não abençoa a mãe. Gente que se considera pura e não se lava de sua imundície. Gente de olhos altivos e olhar soberbo. Gente que tem dentes como espadas e queixos como punhais, para eliminar da terra os pobres e do meio do povo os indigentes. Coitado desse, né? Que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Mais uma vez, Provérbios falando que nós devemos honrar pai e mãe. Agora, dando sequência do versículo 15 em diante, são chamados os provérbios numéricos, né? É chamado assim, né, do versículo 15 até o 33, uma pequena coleção formada de provérbios, na sua maioria em estilo numérico, assim chamada porque enumera certa quantidade de observações e acrescenta mais uma. O propósito é chamar a atenção sempre da última coisa. Vamos lá? Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas. Quero mais, quero mais. Existem três coisas insaciáveis e uma quarta que nunca diz chega. Essas quatro: a mansão dos mortos, o útero estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz chega. 17. Quem zomba do seu pai e não obedece a sua mãe deve ser devorado pelos urubus, ou ter os olhos arrancados pelos corvos. Olha só, hein? Quem não honra pai e mãe. Versículo 18. Existem três coisas difíceis para mim, e uma quarta que não compreendo. O caminho da água no céu, o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem como uma jovem. Versículo 20. A adúltera se comporta assim, come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de mal. Existem três coisas que fazem a terra tremer, e uma quarta que ela não pode suportar. Um escravo que se torna rei, um idiota farto de pão, a mulher desprezada que encontra marido, e a escrava que ocupa o lugar da patroa. No mundo existem quatro seres pequeninos que são mais sábios do que os sábios. Vamos ver quais são esses seres? As formigas, que é um povo fraco, mas que recolhe comida no verão. Provérbios falou muito, né, nos capítulos anteriores da formiga, ensinando aí o preguiçoso a como, né, agir. As ratazanas é um povo sem força, mas que mora nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos em ordem. E as lagartixas, que se pode pegar na mão, mas penetra até em palácios de reis. Então esses são os quatro seres pequeninos, né? São considerados mais sábios que os sábios. Né? Então as formigas, os gafanhotos, as ratazanas e as lagartixas, né? Que entram até em palácio de reis. 29. Existem três seres com belo porte e um quarto de andar imponente. O leão, o mais valente dos animais, que não recua diante de ninguém. O galo, empinado diante das galinhas. O carneiro, que vai à frente dos rebanhos. E o rei, que chefia seu exército. Se você se exaltou estupidamente e depois se arrependeu, coloque a mão na boca, porque batendo o leite sai manteiga, apertando o nariz sai sangue, e apertando a ira sai briga. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então estes são as meditações, o Provérbios de hoje, né? Do capítulo 30. Eu vou encerrar esse vídeo e já vou, né, daqui a pouquinho, imediatamente, gravar o capítulo 31 para você estar meditando. A importância de meditar provérbios todos os dias, tá? Então, eu vou encerrar o 30
E daqui a pouquinho eu volto então com o próximo vídeo com o Provérbios 31. Deus abençoe vocês.